Caro telespectador, seja bem-vindo ao programa Agromundo, o nosso e vosso programa sobre agricultura em Angola. No programa de hoje, falaremos sobre as condições hidrográficas, climatéricas, de solos, nas regiões leste e litoral de Angola. Mas antes, continuaremos a falar sobre a importância da agricultura. Em Angola, o setor da agricultura assume elevada importância no que toca ao combate à pobreza, sendo que a agricultura gera empregos e também representa um forte contributo para a diversificação da economia. Ainda estamos muito aquém da real capacidade de resposta por parte do setor, mas é claramente visível o esforço que se tem estado a empregar no setor, assim como a dinâmica para que se sintam mudanças positivas nos próximos anos. Isso ajudará o país a mudar o registro histórico da agricultura, quer no que toca ao consumo interno, quer as exportações, que durante algum tempo já era um facto confirmado. Os fatores naturais, como o solo e o clima, influenciam positivamente no desenvolvimento da agricultura. Este último tem maior impacto na agricultura de subsistência. A agricultura de subsistência é aquela que é feita por pequenos produtores, ou seja, aqueles que dispõem de pouca quantidade ou capacidade de insumos, que são as sementes e os seus derivados, e inputs, quer seja mecanizado ou manual. Estamos a falar das enxadas, picareta, pá, ancinho, katana, se não mesmo uma motocultivador. Dizer também que a agricultura de subsistência é aquela que é feita numa escala reduzida, de onde é extraído o produto para o consumo no nosso dia a dia, e o excedente serve para a autossuficiência de sementes para a produção da próxima safra. Caso a chuva atrase, por exemplo, e não haja diferentes técnicas de rega por parte do agricultor, a produção fica comprometida, chegando mesmo a perder todo o investimento produtivo pela ausência da chuva que proporcionaria água para o processo de irrigação. Outro elemento não menos importante para a agricultura é o solo. Esse recurso mineral renovável é essencial para os vegetais e outras culturas nele produtivas. Uma vez plantadas, respeitando todos os fatores exigentes para uma boa produção, as plantas se desenvolvem usufruindo dele os nutrientes e a água
para o seu processo de vida, desde a germinação, crescimento, produção de frutos até a colheita. Não se faz agricultura sem pensar em fatores humanos. O fator humano é o quarto fator, a seguir do fator natural, em que engloba o clima, o solo, a água, e o não menos importante é o fator humano, que fará a gestão da aplicabilidade de tudo quanto for necessário na execução do projeto agrário que se pretende levar avante. O fator humano engloba nele, em termos de serviços técnicos, a mão de obra que faz a execução dos trabalhos dentro do campo, engloba nele o pessoal técnico administrativo que vai fazer a gestão do projeto em termos de atividades administrativas e considerar então o sistema de trabalho que se vai implementar dentro deste projeto. É exatamente o fator humano que racionaliza as técnicas a serem aplicadas para gerar o resultado desejado ou preconizado no projeto que se esteja a levar avante. Ainda o fator humano contribui no processo de desenvolvimento da sociedade porque passa a ser uma mão de obra empregue para gerar rentabilidade econômica e sustentar as famílias. É exatamente o fator humano que faz o movimentar desta máquina que se chama agricultura, porque sem o fator humano é impossível conseguirmos mudar a natureza. Há uma máxima social que diz: o homem transforma a natureza. Este homem que se refere nesta máxima é exatamente o fator humano que estamos aqui a abordar no que toca à nossa área de agricultura. Sabemos nós que um cérebro bem trabalhado em termos de formação é resultado positivo para o rendimento e desenvolvimento da nossa sociedade. Por este motivo, para que tenhamos fator humano à altura das necessidades pretendidas no nosso projeto, devemos primeiramente formar o homem, porque desta formação o homem estará dotado de conhecimentos tecnológicos, científicos e naturais, aquele que trazemos desde o momento que aparecemos no planeta Terra, para conseguir dar resposta às necessidades. Um fator humano bem preparado consegue fazer bem e melhor as suas atividades. Ali onde haja necessidade de água e nós não temos as técnicas apropriadas para levar, se o homem for formado no setor, ele consegue transformar. É caso de se dizer que até no deserto podemos levar água, podemos construir canal de irrigação, podemos transformar o solo que só produz batata, milho e cebola em solo que produz alface, tomate e banana. Podemos também transformar a natureza em termos de capacidade de resposta no que toca aos ventos, fazendo a plantação de árvores que vão servir de cortina de vento para que, quando haver as fortes ventanias, estas árvores estejam aí para reduzir o seu impacto negativo ambiental e trazer benefícios para a produção que se esteja a estender do lado oposto destas mesmas árvores. Portanto, tudo isso é esforço do fator humano. Mas devemos ter em conta o seguinte: para que um país, no que toca aos fatores humanos, tenha agricultura dentro dos trâmites desejados, é necessário pensarmos o seguinte: formar os quadros desde a tenra idade,
para que venham fazer agricultura por amor, por vontade e porque gostam e vão gostar daquilo que vão fazer. Este é o segredo apropriado para se ter em conta quando o assunto for investir na agricultura. E deixa que lhe diga, é exatamente o fator humano que também vai fazer o pagamento do seu imposto, fruto do salário que ganha, do projeto agrário em que trabalha, e vai contribuir para o PIB desta nação. Neste fator, podemos verificar o tipo de mão de obra a contratar, a quantidade e qualificação de trabalhadores para o projeto em apreço, tal como o estabelecer das relações de trabalho entre trabalhadores e empregador. No fator econômico, que se refere ao valor da terra e o nível de tecnologia aplicado na produção, temos a realçar que é fundamental que as coisas sejam feitas seguindo os passos apropriados, porque o fator econômico é que dá a sustentabilidade do projeto agrícola que se queira levar avante. Temos de ter em conta o seguinte: que capacidade econômica vamos implementar? E esta implementação deve seguir uma cadência para gerar a importância do setor econômico na agricultura. Esta importância baseia-se profundamente no seguinte: um país com sustentabilidade econômica positiva tem garantias de acertar em termos de desenvolvimento a tudo quanto estiver a fazer. E sabemos nós que a agricultura também contribui para certa percentagem no PIB de uma nação. Isto é caso de se dizer que uma agricultura feita com todas as valências que exigidas no setor consegue-se buscar resultados preconizados. Conseguimos contribuir na oferta de produtos e em termos de preços equilibrados ao bolso do cidadão consumidor e também dando o seu contributo no desenvolvimento do país. São tão importantes, pois por via destes define-se a técnica a ser utilizada no processo de produção, se será manual ou mecanizada. Define ainda a capacidade de resposta futura em termos de colheitas, uma vez que, por via do volume de finanças investido no processo quantitativo da compra de sementes e outros inputs, se consegue ter noção das quantidades por quilogramas que se pode colher no final da safra.
Falar de condições agrícolas em Angola é falar dos mais de 50% que fazem agricultura enquadrados no setor da agricultura familiar. Estes, alguns estão associados em cooperativas, outros nem por isso. Sabemos nós que a agricultura familiar é feita com pouca capacidade de resposta em termos de tecnologia e inovação. Isto tem dado grandes quebras no contributo à economia do país, assim como as dificuldades que se notam em termos da capacidade de colheita. De quando em vez, podia-se colher de 10 a 15 toneladas de milho por hectare. Na agricultura familiar, não se verifica esta realidade. A agricultura é um dos elementos primordiais para o crescimento econômico de um país. Ela é praticada por pessoas singulares e coletivas, onde muitas delas têm um poder econômico suficiente para sustentar a sua produção, ao passo que outras carecem de mais investimento para a sua produção, como o pagamento de contas e compra de culturas para o cultivo. Quem é produtor está ciente das inúmeras dificuldades com que se deparam todos os envolvidos nesta atividade, seja na massificação da produção, escoamento ou distribuição, diversificação e conservação de alimentos. As dificuldades são inúmeras. Por esta razão, é imprescindível que haja alguma ajuda externa, ou seja, é necessário que haja financiamento. No mercado angolano existem várias empresas com desejo de contribuir para o desenvolvimento deste setor. E uma delas é o banco, uma prestação de serviço com benefícios mútuos. O banco é uma entidade financeira que se dedica à gestão do dinheiro e utiliza este para emprestar às pessoas singulares ou coletivas, abrindo a possibilidade dos agricultores pedirem um financiamento para o seu projeto agrícola. Desta forma, foram criadas linhas de financiamento a cargo do Banco de Desenvolvimento de Angola, BDA, que se operacionalizam através de bancos comerciais e têm sido destinados à agricultura por duas vias: crédito agrícola de campanha e crédito de fomento. O primeiro é destinado aos camponeses e definido previamente para aquisição de sementes, fertilizantes, instrumentos de trabalho, etc. Enquanto que o segundo, que é o crédito de fomento, tem sido destinado para instalação, expansão e requalificação de projetos agrícolas de média e grandes dimensões. Assim, nota-se que parte dos investimentos públicos para a agricultura têm sido direcionados para a promoção da agricultura familiar, por via dos créditos agrícola de campanha, enquanto que outra parte tem sido voltada para a promoção do empresariado nacional através de programas de créditos específicos. O exemplo do Angola Invest, cujo crédito se destina a micro, pequenas e médias empresas. À semelhança de muitos países, os investimentos públicos na agricultura têm sido orientados segundo uma divisão entre grandes, médios e pequenos agricultores. Divisão esta estabelecida através da Lei de Base do Desenvolvimento Agrário. Por isso, caro agricultor, não perca mais tempo. Entre em contato conosco que nós ajudamos a adquirir o seu crédito agrícola. Estamos no litoral, aquele lugar que proporciona alegria a todo e qualquer cidadão desta Angola que nele se dirige. Caro telespectador, sabe exatamente onde fica o litoral, pois não? Exatamente. O litoral é a orla marítima costeira do Oceano Atlântico, aqui dentro do espaço que predomina o território nacional. Dentro deste espaço existem algumas províncias, das quais nós vamos levar ao seu conhecimento aquilo que se faz em termos de agricultura por estas províncias, que no que toca os 4 pontos cardeais atendem à área do ponto cardeal litoral de Angola. Começamos com a província mais a norte do país. Está a norte, mas, portanto, em termos de pontos cardeais, ela está justamente no litoral.
Estamos a falar da província de Cabinda. Esta província que é rica e é potência em termos da produção do cacau. Exatamente. Aquele cacau que depois de refinado e passar no processo de transformação como matéria-prima para a indústria, resulta no chocolate que o nosso caro telespectador muito saboreia. Sabia que o chocolate que chega à sua mesa é produzido em abundantemente o cacau na província de Cabinda? Esta província que, para além do cacau, também produz outras valências e, em função da inovação tecnológica, em função do conhecimento que hoje o angolano possui em termos de ciência, também já produz variedades? Pois é. E não vamos só falar de Cabinda, porque o litoral tem também a província do Zaire. Esta linda província que tem dentro dela um monumento histórico internacional. A província rica na produção de citrinos, que tem o seu mercado de escoamento, o ponto fronteiriço do Luvo. Um pouquinho abaixo, temos aqui a província do Bengo, a província do Jacaré-Bangão. Esta província, assim como Luanda, é rica em termos de presença de mucua, o fruto produzido no imbondeiro. Estas são só algumas culturas que podemos encontrar nestas províncias. E se descermos um bocadinho mais, temos de seguida a província do Kwanza Sul. Esta província que no passado foi uma autêntica produtora de algodão. E obviamente, quando Angola fazia exportações de produtos em grande escala, estou a falar nos períodos que vão antecipado ao ano 2000, a província do Kwanza Sul já exportava algodão para o mercado europeu. Um bocadinho abaixo do Kwanza Sul, temos a província de Benguela. Benguela, a cidade das acácias, foi uma potência na produção e exportação da banana. É verdade. Não era só o Bengo. Benguela também foi uma potência na produção de banana. Hoje, é nossa intenção que o caro telespectador faça questão de investir para que estes títulos voltem a fazer predominância nestas províncias. E mais a sul, na orla marítima, temos a província do Namibe. A província do Namibe que nos proporciona o deserto, mas que também tem uma boa área de produção agrícola e que dá capacidade de resposta produtiva. É necessário dizermos que, independentemente de estarem à beira-mar, estas províncias, os municípios de cada uma das províncias citadas, que se encontram no que toca aos pontos cardeais, os municípios que se encontram a leste e a norte destas províncias, são potencialmente ricos em solos aráveis, bom clima, água para a produção agrícola, com base naquilo que for a necessidade em termos de fator humano no desenvolvimento desta prática. Dizer também, há uma diferença que se enquadra ainda aqui no âmbito das províncias do litoral. Províncias como Cabinda, Zaire, Bengo e Luanda não têm grandes problemas em termos de água, porque são banhadas por parte dos rios que circulam este país Angola. O caro telespectador sabe que o nosso Oceano Atlântico consome mais água dos nossos rios do que a nossa agricultura? Pois é, porque nós ainda temos extensões de solos aráveis desativados em termos de produção. Então as águas que estaríamos a irrigar estes solos, por não ter aonde ir, acabam desaguando no Oceano Atlântico. É caso de falar o Rio Congo e aqui para o lado de baixo, o Rio Kwanza. É necessário que façamos a nossa parte. Para cada metro quadrado do solo arável que este país tem, há também 1 metro cúbico de água para a sua irrigação. A única coisa que nós devemos fazer é reforçar o conhecimento humano,
a apostar num homem novo, como diz o nosso hino nacional, para que estes consigam fazer o casamento perfeito. Cada hectare produzido, metros cúbicos de água consumidos, para que o resultado seja bom e promissor para todos nós. Angola tem de tudo para se tornar uma potência agrícola, alimentar o país, se não mesmo o continente africano ou talvez o mundo. Estamos no caminho certo, mas na verdade é exatamente por via do agromundo em que o caro telespectador conseguirá aprender as técnicas acertadas e terá conhecimento sobre as vantagens que tem este país Angola. Neste programa, neste espaço, estamos a levar para si aquilo que tem a ver com a região litoral do nosso país. Essa região contribui bastante no processo de combate à fome no país por conseguir dar resposta em termos de produtos. No seu mercado, sentem-se a falta de determinadas culturas, como as hortaliças e legumes, que é pouco produzido nesta parte de Angola. Ou seja, produz-se em quantidades que não satisfazem o mercado local. Províncias como o Mochico e Lunda Sul, assim como a Lunda Norte, dão o ar da sua graça no processo produtivo, ansiando técnicas inovadoras e avançadas que estejam à altura das exigências das condições climáticas locais, para potencializar o setor. Há uma forte capacidade em termos de fatores humanos e natural, augurando a cada dia melhores conhecimentos e formação para que os agricultores estejam à altura dos desafios que se impõem com o avanço tecnológico e a mudança climática nos últimos tempos. Chegamos ao final de mais um programa. Até lá, contamos consigo. E lembre-se, 3 vezes ao dia precisamos de um agricultor para nos proporcionar o mata-bicho, o almoço e o jantar. Portanto, aposte na agricultura para não faltar comida à nossa mesa.